Okay. Muito bom dia a todos. Vamos dar então início ao segundo dia de trabalhos do Autarquias do Futuro. Bem-vindos a todos que estão aqui connosco presencialmente, mas também a todos os que estão online e que já nos acompanharam durante o dia de ontem. Hoje, neste painel de visão, temos connosco Nuno Cunha, da Associação Municípios com Fins Específicos Quadrilátero, Paulo Sousa, do município de Ponte Lima, e Luís Borges Gouveia, da Universidade de Fernando Pessoa. Sem mais demoras, eu passo a palavra ao Nuno Cunha, da Associação de Municípios de Quadrilátero. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais nada, um agradecimento ao Hermes pelo convite e à Câmara Municipal de Guimarães. A semana passada, eu confesso que o meu nome é Nuno Cunha e eu trabalho numa associação de municípios que junta a Câmara Municipal de Barcelos, a Câmara Municipal de Braga, a Câmara Municipal de Famalicão e a Câmara Municipal de Guimarães. E a semana passada, um dos meus patrões telefonou-me a dizer que eu ia ser orador neste evento e que ia falar de visão. E não me explicou mais do que isto, disse-me só que ia ser visão. E como aos patrões a gente não pode dizer que não, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir à internet perceber o que era isto da visão. E a primeira curiosidade é esta, é que o tio Google, quando a gente faz uma pesquisa por visão no Google, aquilo que aparece é a menção a uma revista, a revista Visão. E isto só por si, se calhar já dava pano para mangas para estarmos aqui a falar durante uns minutos. Mas como depois fiz um outro telefonema a perceber exatamente aquilo que pretendiam de mim, eu fui aprofundar um bocadinho e confesso que até fui rever algumas coisas daquilo que fui aprendendo ao longo do tempo. E trago-vos aqui um bocadinho, uma apresentação, um bocadinho em torno daquilo que são os territórios e daquilo que a visão se pode traduzir em termos de impacto nos territórios. Portanto, visão, como toda a gente já sabe, não é mais do que uma bandeira, traduzir por palavras aquilo que é uma bandeira. Não se pretende que seja muito específica, nem muito objetiva. Pretende-se essencialmente que seja inspiradora e que provoque inspiração. Portanto, imagino que o Afonso Henriques tinha a visão de correr daqui os espanhóis, ou eventualmente tinha a visão de ter o seu próprio território, mas convém que a visão seja uma coisa mais ou menos semelhante a isto. Portanto, convém que não seja muito objetiva, que não seja muito específica, mas que possa traduzir inspiração. E depois da visão, e isto já nos reportando aos dias de hoje, depois da visão também convém que seja definida uma missão, portanto, que especifique um bocadinho melhor aquilo que é a nossa bandeira, e também convém que depois se trabalhe nos objetivos a médio e a longo prazo para concretizarmos essa missão que, mais uma vez, vai concretizar a nossa visão. Portanto, isto são os conceitos associados que vocês eventualmente já conhecem. E isto são alguns exemplos de algumas grandes empresas no que à visão diz respeito. É curioso como a gente tem estas coisas mais ou menos na cabeça sem precisar de as ler. Toda a gente sabe que a visão do Google, ou pelo menos tínhamos uma noção que a visão da Google era mais ou menos esta, assim como temos a visão que a Intel tem mais ou menos esta visão. Portanto, eu trago-vos aqui hoje dois exemplos que gosto muito em particular, dos impactos que uma visão pode produzir em termos de território. E trago-vos aqui o exemplo de Bilbao e o exemplo da cidade-estado de Singapura. Foram duas visões, do meu ponto de vista, que foram plenamente alcançadas em termos de impacto territorial. Deixo para outros ou para outras conversas os benefícios, ou pelo menos a balança custo-benefício dos impactos que foram provocados nestes dois territórios, mas em termos de visão não há dúvida nenhuma que o impacto foi brutal. No caso de Bilbao, trata-se de uma visão que foi amplamente partilhada. Eu creio que a definição da visão foi também ela amplamente partilhada, mas depois toda uma região abraçou
a missão que decorreu desta visão, desta bandeira, e toda uma região abraçou os diferentes objetivos que foram traçados para alcançar essa visão. Bilbao era uma cidade praticamente perdida, foi durante muito tempo uma cidade muito importante, sobretudo pelo seu porto e pela indústria naval. Mas depois, com as diferentes crises que foram ocorrendo, sobretudo nos anos 70, mas também nos anos 80, Bilbao era uma cidade perdida dentro da própria Espanha e completamente perdida dentro do continente europeu. E a partir de uma determinada altura, 93, se não me falha a memória, surge esta bandeira de transformar uma cidade e transformar um território com uma missão, já não visão, mas com uma missão clara de ter uma cidade mais de serviços do que propriamente uma cidade que fosse única e exclusivamente conhecida pelo seu porto. E é nesta altura que surgem algumas instituições que ainda hoje marcam o território, não só a cidade, mas também todo o território basco, como a Bilbao Ria 2000, a Bilbao 2020, etc., que são instituições que nasceram com o objetivo de provocar concertações. Portanto, há uma dinâmica muito forte na região, há concertações políticas, reúnem-se diversas instituições privadas, públicas, etc., e todos eles trabalham com um determinado objetivo. Todos eles trabalham com os objetivos que foram definidos na tal missão, que por sua vez é a definição da tal visão inicial. E não há dúvida nenhuma que hoje Bilbao, se anteriormente, século XIX, Bilbao era conhecida única e exclusivamente por ser um porto, hoje Bilbao é conhecida por muitas outras coisas e não por ser um porto. É conhecida pelo Guggenheim, é conhecida pela forte componente que tem nas indústrias culturais e criativas, é conhecida por ser um polo empreendedor e de desenvolvimento de tecnologias, etc. Portanto, há uma visão que provoca um impacto enorme num determinado território. Em Singapura acontece uma coisa muito semelhante, mas já não há essa participação ativa de toda a gente na construção de uma determinada visão. Portanto, Singapura era uma cidade-estado, neste caso, era uma cidade também ela mais ou menos perdida, aí por volta dos anos 60, e é interessante perceber que esta história não tem assim tantos anos. Eu não sou assim tão velho e nasci em 1971. Estamos a falar de coisas que aconteceram nos anos 60. Era uma cidade também completamente perdida, com graves problemas em termos de infraestruturas, graves problemas sociais, graves problemas de desemprego, etc. E aparece uma visão, neste caso foi a visão deste senhor, que foi primeiro-ministro de Singapura durante mais de 30 anos, que tem um nome que eu não me vou atrever a pronunciar, mas que define uma determinada visão e promove um conjunto alargado de objetivos que transformam, de facto, a cidade de Singapura. Basta dizer que hoje em dia, em cada 6 famílias, há uma em Singapura que é milionária. Isso diz mais ou menos tudo. Obviamente que também há coisas muito negativas, até pelo facto desta visão não ter sido amplamente partilhada em Singapura. Eliminou-se de uma forma mais ou menos encapotada tudo aquilo que era oposição. Portanto, duas visões que foram alcançadas de forma completamente distinta, mas que provocaram um impacto territorial muito, muito grande. Além destas, há outras que poderiam ser citadas aqui. Toda a gente conhece mais ou menos a história de Abu Dhabi, toda a gente conhece mais ou menos a história de Benidorm. A fotografia que está em cima é uma fotografia tirada nos anos 60 e a fotografia de baixo é uma fotografia tirada no início dos anos 90. Portanto, em 30 anos há uma diferença abismal na cidade de Benidorm. Também toda a gente está amplamente familiarizada com aquilo que se passou no Dubai, ou numa cidade holandesa chamada Groningen. Aqui a visão da cidade era devolver a cidade aos peões, que é uma coisa que está muito na moda nos dias de hoje. Para aqueles que estão mais familiarizados com as questões da mobilidade sustentável,
desde que a Presidente da Câmara de Paris falou ou voltou a falar do conceito da cidade a 15 minutos, quase todos os políticos europeus que têm alguma coisa a dizer no que a gestão de cidades diz respeito, falam de cidades a 15 minutos. E como estamos em Guimarães, não podia deixar de vos trazer também o exemplo da Capital Europeia da Cultura 2012, que é a concretização também de uma visão do Executivo da altura e que produziu um impacto territorial enorme nesta cidade, que foi uma visão amplamente partilhada e só por isso já foi um evento com um sucesso enorme e que possibilitou a criação de algumas infraestruturas com um impacto muito relevante no território, como, por exemplo, este auditório onde nós estamos, o Centro Cultural Vila Flor. Como estamos a falar, ou como me disseram que eu vinha aqui falar para gente que se dedica essencialmente às questões da tecnologia, resolvi também fazer um apanhado daquilo que é a visão ou daquilo que é a missão no que as tecnologias diz respeito e no que nos diz respeito a nós por aqui pelo Burgo, como se costuma dizer. Vocês certamente estão mais familiarizados do que eu com aquilo que está a ser apresentado no slide, mas de qualquer forma, referir apenas que o Estado português já, de há longos anos, é esta parte que definiu uma visão para as coisas que dizem respeito à transformação digital e é por isso que se fala tanto de modernização administrativa e é por isso também que há tanto financiamento para as questões da modernização administrativa. Eu já sei que se calhar para alguns de vocês, quando eu digo que há tanto dinheiro, se calhar para alguns de vocês não é suficiente, mas de qualquer das formas há um financiamento relevante para estas questões e se fizermos o exercício de tentar comparar pelo menos alguns indicadores com aquilo que é a performance de alguns países europeus, rapidamente chegamos à conclusão que, de facto, a visão tem sido alcançada com maior ou com menor custo. No Portugal Digital está lá definida de forma clara e transparente qual é a visão do Estado português para estas questões. Vocês, com certeza, que já passaram por estes documentos. E como estamos aqui a norte e como eu trabalho na Associação de Municípios de Fins Específicos Quadrilátero e tenho relacionamento profissional com as comunidades intermunicipais e, sobretudo, com a CCDRN, dizer-vos que na Estratégia de Desenvolvimento do Norte, já apresentada para o período 21-27 e que foi designada como Norte 2030, porque estas coisas são sempre designadas pelo arredondamento. É o período 21-27, mas faz-se o arredondamento e, portanto, se fala-se do Portugal 2030, Norte 2030, Cava de 2030, etc., apesar de ser um período de financiamento que acaba em 27. Mas, de qualquer das formas, dizer-vos que nas aspirações, porque neste momento está-se a negociar o contrato, não é? Estão-se a negociar os financiamentos e, portanto, todos estes documentos traduzem, no fundo, aspirações que depois serão mais ou menos ajustadas em função do acordo quadro que for finalizado, mas de qualquer das formas, quer no Norte 2030, quer no Cava de 2030, quer no AVE 2030, a questão digital está consagrada. Basta pegar nos documentos e fazer aquela pesquisa por palavras, que agora está muito na moda, e escrever lá digital ou modernização administrativa e aparecem variadíssimos exemplos daquilo que se pretende, daquilo que são os objetivos, daquilo que é a missão, no fundo, das comunidades intermunicipais no que é a modernização administrativa e no que é a questão digital diz respeito. Nós aqui no Quadrilátero também temos uma visão, como não podia deixar de ser. Ela foi estabelecida logo no início, portanto, logo no nascimento da Associação. A Associação nasceu em maio de 2010 e logo na altura a visão era esta. Nós aquilo que pretendemos e aquilo que procuramos todos os dias é projetos que possam ser implementados como projetos piloto dentro do nosso território, independentemente das cidades. Se for possível a implementação nas 4 cidades ao mesmo tempo, ótimo, mas se não for possível que se experimente, nem que seja numa só.
Portanto, pretendemos isto mesmo, ser um laboratório de inovação urbana. Gostava de vos dizer também, ou de partilhar com vocês também, que nesta altura, e essencialmente desde 2016, temos centrado mais esforços no que a mobilidade sustentável diz respeito. Nós temos o objetivo de criação do nosso Centro Inteligente de Mobilidade. Se tudo correr dentro da canalização que foi definida, no final de 2023, este Centro Inteligente será uma realidade. E para o alcançar, temos estes 3 projetos em curso, um projeto de sistemas de bilhética integrada, um projeto de sistemas de informação em tempo real e um projeto que se designa por MAP, que é o nosso Minho Access Point. Para quem está mais ligado a estas questões da mobilidade sustentável, há uma diretiva europeia que obriga os Estados-membros a ter aquilo que se designou por NAP, um National Access Point, portanto um centro de agregação de todo tipo de informação relativa à mobilidade. E nós aproveitamos o facto e aproveitamos também a boleia do IMT numa candidatura nacional e estamos a ser financiados para a construção do nosso Minho Access Point. E, para terminar, dizer-vos apenas que nós temos um território de influência direta de cerca de 600 mil pessoas, com uma abrangência mais ou menos indireta de cerca de 1 milhão de habitantes. E para quem não conhece algumas das... o vídeo não tem som. Já tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno Cunha. De seguida eu passo a palavra ao Paulo Sousa, município de Ponte Lima. Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar os colegas de painel, também ao Hermes e ao município de Guimarães por terem organizado esta sessão. E, antes de mais, também quero felicitar ao Hermes pela organização de um evento que eu acho que é extremamente importante para quem está ligado às autarquias ou quem desenvolve produtos e serviços dirigidos aos municípios. E aquilo que eu vos trago hoje é um pouco da minha visão e da visão que tenho para o município de Ponte Lima e um pouco da nossa experiência, das dificuldades, dos anseios e das soluções que vamos encontrando para os nossos desafios. Na verdade, estamos a falar de Ponte Lima, a vila mais antiga de Portugal, não tem uma abrangência de 1 milhão de euros como o Quadrilátero, o que era bom que tivesse, porque na verdade muitas vezes quando falamos em soluções tecnológicas é importante que haja escala. Temos apenas 45 mil habitantes no nosso concelho, mas que é verdadeiramente também um concelho resiliente e que tem bons padrões de qualidade de vida para os nossos concidadãos e para aqueles que visitam o nosso concelho. E ao longo das últimas décadas houve sempre uma visão para o nosso território muito alicerçado na preservação do nosso património, e daí que, para quem conhece Ponte Lima, para quem visita de Ponte Lima, denota-se que há realmente um cuidado urbanístico na preservação do património do centro histórico da vila de Ponte Lima, e esse é muitas vezes um dos grandes problemas para a afirmação enquanto marca territorial para muitos territórios. Há também uma visão muito ligada às questões do ambiente, da educação, da ação social, e essas sempre foram marcas vincadas para o desenvolvimento do nosso concelho ao longo dos últimos anos. Na verdade, esse também foi sempre um desafio para nós. Foi sempre termos um princípio de sustentabilidade financeira, sabendo que os recursos públicos não são ilimitados, sempre houve um grande esforço dos vários executivos municipais, e é também esse o nosso,
percebermos que, dentro da disponibilidade financeira que temos que otimizar ao máximo aquilo que temos e sabemos também que, muitas vezes, face à nossa escala e também à disponibilidade financeira que temos, muitas vezes não podemos ter projetos muito experimentais, muito inovadores, que vão muito à frente do mercado, porque, na verdade, não podemos arriscar em soluções que muitas vezes estão à frente no tempo para os nossos concidadãos. E, por vezes, só podemos desenvolver algumas soluções se realmente tivermos uma grande capacidade de massa crítica que depois absorvam diretamente os nossos serviços ou novos desenvolvimentos tecnológicos e que isso se transforme verdadeiramente a curto e médio prazo no aumento de qualidade de vida ou de expectativa para o desenvolvimento socioeconómico do concelho. E por isso é que tentamos sempre acompanhar os desenvolvimentos mais amadurecidos que são disponibilizados no mercado e vamos implementando essas soluções, tendo sempre em mente que hoje vivemos numa era digital, temos que ter desmaterialização de processos, temos que criar serviços dirigidos aos nossos cidadãos e que é importante realmente também termos uma estratégia nesse sentido e da qual faz parte também a Hermes com soluções no nosso concelho implementadas no município de Ponte Lima. Mas há algo que para mim também é muito importante, que é a integração dos sistemas. Por vezes criamos uma panóplia de sistemas que depois dificultam a comunicação entre esses mesmos sistemas, porque hoje, muitas vezes, as próprias empresas criam muitas barreiras de comunicação. E quando falamos às vezes de empresas com as mesmas soluções e que podemos ter módulos de uma empresa, módulos de outra, por vezes, mesmo disponibilizando web services, sabemos que isso implica grandes custos para o município e depois, muitas vezes, esses casamentos para o futuro criam sempre problemas. E por isso temos que criar aqui uma arquitetura do sistema que seja funcional, escalável ao longo do tempo e que não nos permita criar grandes problemas em termos de desenvolvimento e de implementação de soluções para ir cobrindo as nossas necessidades, quer em termos internos, em termos de desmaterialização e de ampliação dos nossos serviços, mas também em termos de disponibilização de serviços para os nossos concidadãos e para aqueles que nos visitam. E daí que temos tido sempre essa consciência e esse cuidado de encontrarmos soluções maduras, sólidas no mercado e que nos deem essa confiança para irmos desenvolvendo os nossos projetos. Hoje estamos a trabalhar na desmaterialização dos processos, contamos que muito em breve disponibilizar os serviços ao cidadão em que eles possam acompanhar os processos online e possam submeter os processos online. Já estamos a fazer com alguns processos. Estamos também a trabalhar na questão, por exemplo, da mobilidade. Pretendemos disponibilizar alguns sensores para depois irmos avaliando o impacto que temos em termos de disponibilização de algumas infraestruturas públicas para percebermos a taxa de utilização por parte dos cidadãos, mas sabemos que num território eminentemente mais rural, que não tem uma carga massiva de utilização como têm as grandes áreas urbanas, sabemos muitas vezes que temos de ter cuidado com a forma como analisamos e comparamos com outros territórios. E daí que também temos que utilizar esses dados mais no sentido positivo e de dar a conhecer ao cidadão, por exemplo, temperatura, qualidade da água, a circulação automóvel, mas sempre no sentido de informar o cidadão e ele próprio perceber que está num meio ambiente e num enquadramento territorial que lhe permite ter qualidade de vida ou usufruir daquele território. E é esse também o nosso objetivo, é que ao nível do desenvolvimento do nosso concelho, criar infraestruturas públicas, muitas áreas verdes, de forma a que o cidadão esteja integrado no nosso território com grande facilidade de acesso a serviços públicos de qualidade e ao mesmo tempo de ter o acesso também a infraestruturas de saúde, de ambiente, que lhe permitam ter bastante qualidade de vida, que é esse o nosso objetivo, sendo uma vila muito dirigida também às famílias, às crianças, muito ligada ao desporto e ao ambiente. E daí ser também esse um dos nossos objetivos. Por outro lado, por exemplo, temos o grande dilema da mobilidade urbana. Hoje sabemos que, por exemplo,
há muitas assimetrias a nível nacional entre as grandes áreas metropolitanas e os concelhos do interior, porque hoje os municípios do interior e os municípios de menor escala vivem com um grande problema, que é da gestão de transportes públicos, porque muitas vezes têm que financiar o transporte público. E essa é uma das grandes dificuldades que temos, por exemplo, em garantir um transporte público de qualidade para os cidadãos, e isso também dificulta a mobilidade, porque as empresas que temos nos territórios muitas vezes não têm sustentabilidade para investir na modernização das suas infraestruturas rodoviárias, dos seus sistemas de informação, e com isso estamos verdadeiramente a perder competitividade em termos de atração de mais pessoas para o território que beneficiem dessas redes de transportes públicos, porque muitas vezes não vale a pena gastar 20 ou 30 milhões na modernização de uma rede, criação de mais horários, se depois a taxa de utilização é relativamente baixa, porque não temos cidadãos, não temos meio milhão ou 1 milhão de utilizadores que depois vá rentabilizar e maximizar essa rede. Ou seja, temos que pensar em soluções muito mais sustentáveis e eficientes à nossa escala. E daí que é importante também pensarmos sempre nesta questão da sustentabilidade. Por outro lado, estamos também a tentar nos afirmar por 2 vetores que para nós são muito importantes. Uma questão da alimentação. Pegando sempre na gastronomia, que é sempre um dos motes e um dos pilares da afirmação do nosso território, onde temos mais de 100 restaurantes, apesar de sermos um concelho eminentemente pequeno, de média dimensão a nível nacional. Na verdade é que, pegando nesse motor, qual é o nosso objetivo? É trabalharmos o setor primário. E hoje temos uma escola superior agrária, temos agricultura de precisão, temos técnicos qualificados, temos que também dinamizar todo o setor primário, porque eu entendo que, em termos de qualidade de vida, às próximas gerações, uma das grandes dificuldades vai ser o acesso a produtos alimentares de qualidade e muitas vezes baseado em conceitos circulares, de proximidade, em que estamos a trabalhar a paisagem dos nossos territórios, trabalhando o setor primário, criando serviços muitas vezes ligados ao turismo, ligados à área social, e com isso criar um ecossistema sustentável, eficiente e que depois traga ganhos também ao nível da restauração e do enoturismo, porque aí estamos também a criar serviços de valor acrescentado e que certamente dinamizam muito a nossa economia local e também traz pessoas a nível internacional e nacional a conhecer o nosso território, fruto dessa dinâmica e dessa história, dessa tradição ligada ao mundo rural. E nisso também é importante desenvolver soluções que, em termos tecnológicos, nos permita medir o território, medir a área de influência e de produtividade dos nossos concelhos, para depois associarmos a isso a todo o setor de consumo, que é bastante importante. E nesse sentido temos vindo também a desenvolver um conjunto de projetos, que é de valorização de um conjunto alargado de recursos endógenos, quer também de apoio aos nossos empresários na comercialização desses mesmos produtos, tentando valorizar esses produtos para que depois haja realmente o maior retorno económico para a nossa economia local. Também entendo que, ao nível da modernização, temos que desenvolver muitas vezes soluções e para isso também é importante criarmos mecanismos em que possamos ouvir e compreender os utilizadores. E por isso temos que desenvolver processos e, nomeadamente, também estamos a implementar o orçamento participativo, sabendo que não há ideias novas, porque essas ideias já apareceram há 10, 20 anos atrás, mas na verdade também estamos a desenvolver, a implementar esse projeto para que possamos estimular os nossos cidadãos a intervir em espaços públicos, dando ideias, dando sugestões, e em que, a partir dos seus contributos diretos, possamos desenvolver iniciativas que os vão beneficiar em termos de qualidade de vida, quer aos cidadãos, quer aos nossos jovens das nossas escolas, porque apesar de haver orçamentos participativos nas escolas, muitas vezes eles também podem dar ideias e propostas muito válidas para a comunidade onde estão inseridos, desenvolvendo projetos ajustados, muito mais orientados às suas necessidades e aos seus anseios diários. E posto isto, se calhar terminava e ficava disponível para ouvir questões, para que ser uma coisa mais objetiva e clara. Está bem? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Paulo.
Vamos voltar de certeza aqui às questões. Eu passo a palavra ao Luís Borges Gouveia. É só falar. É só falar, ok. Mas ligam. Esperemos que não não seja só falar, não é? Que é para acompanhar os distintos membros do painel. Agradecer aqui ao César esta disponibilidade de estar aqui a conversar um bocado sobre estas questões, e quando nós falamos de visão estamos a falar acima de tudo de partilha, de comunhão. Curiosamente, a questão da partilha convoca-nos para o ser humano e a questão da comunhão para o conhecimento, não é? Aquilo que é comum, que são os conceitos partilhados. E, portanto, eventualmente, depois de todos estes anos em que a história tende a não acabar, não é? O Fukuyama dizia com muita propriedade que depois de 91 a história tinha chegado ao seu final. Ora, nós descobrimos que não, que nada disso aconteceu. Aliás, curiosamente, no ciclo russo, que foi ao boom em 17 ou em 91, eu acredito, e vou arriscar aqui numa visão, que é em 2023 ou 2024, mais tardar, haja um novo ciclo que comece na Rússia e que, curiosamente, tende a ter um impacto na Europa muito mais significativo até do que aquele que nós estamos habituados a considerar. E isto é, no fundo, as questões de visão, não é? Que é uma aposta numa posição, e desse ponto de vista, não sendo é uma opção política, não sendo uma opção partidária, é uma opção política que seja de comunhão sobre aquilo que nos pode levar a ressituarmos ou a voltar a estar numa posição que é, de alguma forma, algo que permita concentrar esforços que nós sabemos serem sempre limitados, não é? Portanto, sejam eles ao nível da administração local, sejam eles ao nível da administração central, sejam até a uma escala mais regional, como hoje em dia nós verificamos. Aliás, nós temos um efeito muito interessante, que é a questão da segurança e defesa. Nós já estávamos a ver isso pelo digital, pelas questões da cibersegurança e não só, e da forma como nós gerimos a informação, como nós, inclusivamente, criamos um contexto na utilização da informação que tem a ver com a privacidade, os dados sensíveis, não é? A questão de Setúbal é uma questão que não é só... enfim, ela foi amplificada por se tratar o que é e pela nossa sensibilidade maior para o nervo das questões do atual evento que acontece na guerra da Ucrânia, mas de alguma forma ela acontece a outros níveis, como por exemplo, que nós aqui falamos da questão do desenvolvimento sustentável e da mobilidade sustentável, e há questões que se colocam ao nível da informação e da partilha de informação que são significativos e que podem colidir ou não com a privacidade. E, portanto, há aqui a necessidade de criar uma visão conjunta que permita, no fundo, resolver um conjunto de problemas que na prática se colocam. Ora, então, aquilo que me parece que era interessante, e depois poderá ser feito, eu não vou falar muito, mas voltarmos ao básico, isto é, back to the basics, que é a questão da gestão da informação. Eu ultimamente tenho lidado e tenho referido e posto esta tecla que a forma como gerimos a informação é muito desadequada, porque não tem em conta não só o desperdício que é normalmente o esforço que é colocado, porque tendemos a guardar toda a informação. Começamos por nós, em casa é fácil ver isso. Por exemplo, todos nós temos imensa informação, estamos numa sobrecarga de informação muito grande, deitamos e guardamos todo o tipo de dados e de informação, não preservando aquilo que é essencial, e depois, quando precisamos de atuar ou de ativar o nosso passado, que é para fazer o nosso futuro, nós temos uma sobrecarga muito grande, quase mais vale a pena voltar a reconstruir tudo. Ora, esta perda de eficiência, esta perda tem efeitos na eficácia, porque os ciclos que nós temos ainda são muito analógicos, não são digitais, e a questão que se coloca aí não está tanto
nas infraestruturas, não está tanto no software, não está tanto no hardware, mas está essencialmente nas competências e nas pessoas e na capacidade efetiva de ligarmos as pessoas. E isso é uma novidade grande do ponto de vista daquilo que será a grande visão que nós temos que implementar daqui para a frente. Sabendo o quê? Sabendo que um território não é só quem nele habita, é quem usufrui dele, quem o explora, quem circula nele, quem passa por ele. Portanto, nós temos aqui, eventualmente, são boas notícias, quer ao nível de Ponte de Lima, com os 45 mil pessoas, quer ao nível do quadrilato, que é um quadrilato excelente, diga-se passagem, com uma grande carga de conhecimento, são mais do que 1 milhão de pessoas que lá é colocado. Aliás, foi isso que fez do Porto e da questão do turismo, eventualmente, um potencial que acaba por ter um efeito de oportunidade que depois tem que ser, obviamente, concretizado. Então, aquilo que eu gostava de referir é que se voltarmos outra vez aos básicos, ao back to basic, e tivermos a capacidade, como o Peter Drucker, de dizer vamos ler os nossos tempos, nós temos que começar outra vez por a questão da gestão da informação para nos focarmos naquilo que é essencial. Para quê? Para termos ciclos de decisão que não sejam os ciclos que nós temos hoje em dia, que são desagregados. Por exemplo, eu quando vinha com todo o meu interesse fisicamente para cá, vi na rádio, não interessa em qual, não é? Não, porque hoje em dia, se se diz a rádio, está a falar logo de partes, não é? Mas dizia com algum susto que para haver a produção de uma decisão ou de uma obra no setor ferroviário, que é uma área muito sensível e que é uma infraestrutura que nós precisamos de repensar, não é? Aquilo que acontece com ela é que é preciso 7 anos, que é para dar uma sucessão de passos de concursos para ser feito. Ora, quando os ciclos políticos são de 4 anos, a decisão, há aqui um problema de gestão da informação, um problema de ação. E vivemos num tempo em que nós falamos da inovação, das indústrias criativas, de todos os processos de rede que exigem não só uma aceleração de tempo, exigem conhecimento, e isso leva-me para o último ponto. Além da gestão do conhecimento, ela tem que ser, como está a acontecer hoje em dia, está a mostrar a nova doutrina militar, não é, de meios e capacidades que nós estamos a ver nesta observação, em que não é necessariamente quem tem mais recursos, aliás, isso é um ensinamento que se repete ao longo da história, não é? Mas, e nas questões da segurança e defesa e da guerra ainda se coloca mais, mas o que é certo é que hão de reparar que esta guerra da Ucrânia tem um efeito muito interessante do ponto de vista do que é distribuído e da forma como, com meios e capacidades menores, houve um fator de mudança que tem a ver com a distribuição da informação e com a gestão da informação, que é onde estão os alvos, quais são os tipos de alvos, como se deslocam, isso está distribuído. É um bocado como aquelas aplicações que no início do século se começaram a fazer, que é descentralizar ou distribuir, colocar fora das unidades de decisão, que é para passarmos a ter unidades de governação. Aliás, o quadrilato, nesse ponto de vista, acaba por ser um interlocutor, como são os interlocutores importantes, que é para haver uma marca, para deixarmos uma marca, nós trabalharmos em rede com todos aqueles que são stakeholders que têm capacidade de ação num dado território. E nessa perspectiva, nós verificamos que, viabilizando as infraestruturas necessárias, no caso da guerra da Ucrânia, tem a ver com a questão do Starlink, do Elon Musk, mais uma vez é uma personagem realmente importante nos nossos dias, permitiu viabilizar uma infraestrutura de comunicação que permite que eles tenham, com uma grande capacidade de precisão, o facto de saberem o que está acontecendo no terreno e mais, e que o digam numa espécie de Google, que partilhem essa informação com os russos. Porquê? Porque a questão, no fim do dia, nunca é nem as infraestruturas nem a informação, e esse é o último ponto. São as pessoas. Não é um indivíduo, não é a inclusão nem a exclusão. É as pessoas, é que coletivamente nós fazemos em conjunto.
E dessa forma, nós temos um imperativo estratégico que é uma renovação muito grande, acho eu, que é a divisão muito grande, que é perceber que, independentemente de serem do Sporting, do Benfica ou do Futebol Clube do Porto, como eu gosto, tem que trabalhar em conjunto, isto é até uma metáfora interessante, que é para nós termos o pouco talento que temos, que é para conseguirmos fazer que as coisas aconteçam. E as coisas são feitas por pessoas, para pessoas, pelas pessoas. E era essa. Depois nós podemos ver isto na prática, podemos discutir coisas em mais conclusão. Mas, por exemplo, a gestão da informação, e que é para não acabar com esta ideia messiânica das pessoas, que será óbvio dizer, por exemplo, a gestão da informação resolve um problema onde há muitas vezes falta de recursos, onde existem muitos problemas. Nós temos, por um lado, muitos fundos e vamos ter um redobrado de fundos, e o problema deles nem sequer é a sua existência, é a sua execução. É como é que nós vamos fazer com que eles circulem. Mais uma vez, aí é um ponto importante. Vamos ter um conjunto de fenómenos que ocorrem e dos quais nós podemos lidar, que é o desperdício, que é o facto de gastarmos muito tempo a lidar, e mais uma vez a gestão da informação é importante. Temos também um fenómeno que não é despiciente e que ocorre e que acaba por levar muitos fundos, que é a corrupção, e é um fenómeno que também a gestão da informação, quer pela sua transparência, quer pela sua colocação disponível, é eventualmente combatido dessa forma. E se nós tínhamos dúvidas disso, temos mais uma vez a guerra na Ucrânia, não é? Que está a acontecer no território, em que precisamente toda a informação militar, quer de um lado, quer do outro, é disponibilizada num sistema tipo Google, em que eles põem a informação que é para usufruírem dela do ponto de vista defensivo e ofensivo, e ela também está disponível para os russos. Portanto, mostra aí que não é por a informação existir e estar e termos acesso a ela, que ela tem um efeito crítico que muitas vezes se pensa que o acesso dá. Não é mentira. Isso é uma das coisas mais exageradas que nós temos, e se nós tivéssemos alguma dificuldade em perceber que seria assim, eu penso que este exemplo é um exemplo do que acontece. Portanto, voltando mais uma vez ao ponto em que eu iniciei, a mim parece-me que temos que voltar ao back to the basics, percebendo e lendo o nosso mundo, mas voltar a fazer aquilo que é a gestão da informação, mas numa lógica não de paróquias ou de silos ou de unidades de decisão, mas de governação partilhando a informação. Okay? E para isso temos alguns desafios, nomeadamente com a Lei de Proteção de Dados e mesmo com as regulamentações diversas, trabalhando numa visão de partilha que a mim me parece ser o aspecto mais significativo, envolvendo quem queira ser envolvido e disponibilizando a informação que é para todos poderem operar. Okay? Portanto, obrigado. Muito obrigado, Luís. Eu relembro às pessoas, se quiserem fazer questões, então neste momento nós temos aqui no local microfones, basta levantar a mão desde que eu consiga perceber, portanto fiquem com a mão, não a levantem só. Se houver questões online também eu peço para colocar, vamos ter agora aqui um espaço ainda de debate, cerca de meia hora, um pouco mais, e portanto eu vou aqui online também. Portanto, se puserem questões no bate-papo, elas também me são feitas chegar aqui ao meu telemóvel, está bem? Fazendo compasso de espera, não havendo, eu começo já então aqui com algumas situações que me ficaram aqui na memória, para talvez aqui precisar, e começando aqui pelo Nuno mesmo. Destes vários exemplos, e falou aqui assim por alto em alguns projetos que o Quadrilátero teve nas câmaras de Quadrilátero, eu gostava que, se fosse possível, me arranjasse um exemplo de um que tenha sido possível fazer num município em piloto e passar para outro, ou seja, como exemplo de uma prática boa que funcionou num
e conseguimos... Está ligado. E conseguiu ser usada, ou seja, houve partilha, houve aproveitamento do conhecimento, e de outro que eventualmente tenha funcionado num município, mas que não tenha funcionado noutro. Porque nós também temos que perceber que temos 308 municípios a nível nacional, mas são todos diferentes. E, portanto, a idiosincrasia de cada um, mesmo muitas vezes partilhando inúmeras coisas, de vez em quando não funciona, não é? Se calhar começo pelo positivo, para depois tentar ir para o menos positivo. Eu não disse negativo. Em 2014, 2015, se não me falha a memória, nós fomos desafiados por uma empresa privada, em cooperação com o Instituto de Educação da Universidade do Minho, para a criação de uma plataforma que acabou por ser designada por plataforma Mais Cidadania. Basicamente é uma plataforma para o primeiro e para o segundo ciclo, para de alguma forma incentivar os miúdos para as questões da cidadania, através de muita gamificação, mas também através da passagem de alguns conhecimentos. O projeto desenvolveu-se precisamente com os 4 municípios, portanto no território do Quadrilátero, foi crescendo. A determinada altura, o Quadrilátero, enquanto instituição, já não era capaz de financiar a continuidade do desenvolvimento do próprio projeto, e falámos com as 2 comunidades intermunicipais desta região, com a Cimo do Cávado e a Cimo do Ave, na tentativa de quase de passar o menino. Portanto, nós fomos uma espécie de barriga de aluguer e depois passamos o projeto já desenvolvido para as 2 comunidades intermunicipais. A passagem ocorreu em finais de 2017, salvo erro, e eu, por acaso, tive a oportunidade ainda na semana passada de perguntar na Câmara Municipal de Guimarães e na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão como é que a coisa estava a correr, e disseram-me que está a correr muito bem, continua a ser um sucesso e continua a ser um projeto amplamente utilizado nas escolas do primeiro e segundo ciclo deste território. Portanto, nós no fundo fomos uma espécie de uma barriga de aluguer, avançamos com o projeto, desenvolvemos o projeto, e a partir do momento em que ele teve sucesso e que precisava de ganhar escala, passamos a paternidade, digamos assim. Nós somos uma espécie de pais que, enfim, geram os filhos e depois passam-nos para outros. E passamos o projeto para as comunidades intermunicipais e ele vive até hoje e vive com sucesso. Coisas menos positivas. Não me recordo de nenhuma que tenha sido implementada no município e que tenha corrido mal noutro município. Porque, apesar de tudo, é um território de muita proximidade e, portanto, não há diferenças abismais entre as 4 cidades. Mas no que à mobilidade, por exemplo, diz respeito, as soluções que têm que ser implementadas são muito diferentes de território para território. A mobilidade é uma área, costuma-se dizer muitas vezes que é um ecossistema que sofre muitas influências externas e provoca muitas influências também para o seu exterior, e é verdade. Não se consegue melhorar a mobilidade de um território através de uma ação só. Tem que ser a combinação de diferentes ações. E os exemplos estão por essa Europa fora, portanto, quem se quiser dar ao trabalho de ver aquilo que foi feito em Pontevedra, ou aquilo que foi feito em Baiona, ou aquilo que está a ser feito em Paris, ou em Barcelona, etc., os exemplos proliferam na internet. E rapidamente se chega a essa conclusão, de facto, não é uma ação desgarrada, é um conjunto de ações que têm que ser implementadas. E para resolver alguns dos problemas que existem de mobilidade em Guimarães, as soluções não podem ser as mesmas que eventualmente seriam mais interessantes para resolver um eventual problema de mobilidade em Ponte Lima, porque apesar desta proximidade, são territórios muito diferentes, onde vive um número de pessoas substancialmente diferentes, e portanto as coisas têm que ser implementadas de uma forma diferente. Nós na mobilidade tivemos a oportunidade de vender, digamos assim, à CCDRN este conceito, e temos um projeto em curso onde há o desenvolvimento de 4 projetos diferentes, 4 projetos piloto diferentes nas 4 cidades que fazem parte do Quadrilátero. No mesmo chapéu de mobilidade sustentável, o projeto que se está a desenvolver em Guimarães, que é um projeto de monitorização de estacionamento à superfície, é diferente do projeto que está a ser desenvolvido em Braga, que é um projeto de gestão de tráfego.
E depois, a posteriori, quando as coisas estiverem concluídas, eventualmente a partilha de boas práticas pode ser implementada e pode ser muito útil para todos. Muito bem, obrigado. Paulo, falaste, e eu aí ouvi atentamente a qualidade de vida umas 10 vezes na apresentação, conhecendo Ponte Lima, como acho que toda a gente conhece, é reconhecido, qualidade de vida, mas falaste-me aqui também de uma dicotomia entre primário e turismo, ou seja, primário pôr as pessoas mais dedicadas, e aí eu percebi claramente não só as questões da agricultura direto, a questão de haver a escola de agronomia, mas promoção de várias coisas que me pareceram também da agricultura inteligente, etc., para depois, ao contrário, ter, no outro extremo, a promoção do turismo. Qual é o papel do digital ou até da transformação que a própria autarquia tem que ter dentro para conseguir acelerar, como dizia há pouco o Borges Gouveia, para acelerar as coisas para permitir que estes negócios andem, não é? Porque uma empresa de turismo não pode estar, não vou dizer 7 anos à espera da decisão, não é? Mas não pode estar 1 ano à espera que venha a decisão da autarquia, não é? Sim, isso é verdade. Não, a questão aqui que nós temos é, nós estamos a falar do Alto Minho, que é um território eminentemente de minifúndio, que tem características muito diferentes de outras zonas do país, e o facto de ser de minifúndio e da propriedade rústica estar muitas vezes em heranças, em ter vários proprietários, às vezes indivíduos, é muito difícil de concentrar áreas para que depois os projetos agrícolas muitas vezes tenham mais sustentabilidade. Por exemplo, nós temos investidores franceses que querem, na área do enoturismo, querem comprar quintas com 20, 30 ou 40 hectares para instalar projetos de produção de vinho no território. Neste momento temos lá novos, temos alguns que se instalaram agora, mas é muito difícil de encontrar uma área dessas, 20 ou 30 hectares. Na verdade, temos que criar outras dinâmicas que possibilitem a instalação de empresas ligadas ao turismo nestes territórios de baixa densidade, aldeias de montanha, por exemplo. Uma das grandes dificuldades que nós temos é o despovoamento, é a falta de natalidade de crianças em aldeias de montanha. E como fixar os casais nas aldeias de montanha? Não é junto da vila, porque aí é fácil. E cada vez mais temos estrangeiros a procurar, por exemplo, o nosso concelho, para se instalarem nessas aldeias de montanha e nas freguesias mais rurais, não tanto nas urbanas. E são esses conectores que nós vamos tendo no território que nós temos criado depois um ecossistema que seja reprodutivo de economia, de atividade social, porque se não houver dinâmica social, as pessoas saem, porque se não houver coletividade, se não houver dinâmica desportiva, se não houver respostas sociais para quem vive sozinho nessas aldeias, essas pessoas têm que ser deslocadas para outras zonas do concelho ou para fora do concelho. E por isso o que é que eu entendo que é importante é levarmos para estas aldeias profissionais que queiram um novo conceito de vida, porque hoje é possível viver nos territórios mais rurais com rendimento e com mais qualidade de vida, neste sentido, quem gosta de apreciar a natureza, quem gosta de tirar tempo para si, para praticar desporto, porque estamos sempre a 1 hora do Porto e 1 hora de Vigo, dos aeroportos, estamos próximos de Braga ou de Guimarães, e é possível viver nessas aldeias produzindo produtos para comer, podendo estar a trabalhar remotamente. Por exemplo, temos lá técnicos da Cisco que vivem numa freguesia da Labruja, porque hoje temos o concelho todo com fibra óptica. Temos empresas instaladas nessas aldeias que trabalham para a França, temos arquitetos franceses que estão lá numa casa, temos pessoas que procuram novos modelos de vida. E é importante é que percebemos também esta dinâmica social e que, fruto da pandemia, há muitas pessoas que entendem que o conceito de vida passado numa área urbana extremamente condicionada pela mobilidade, muitas vezes sem um acesso tão rápido a estruturas ligadas ao ambiente, à natureza, ao desporto, condiciona os padrões de qualidade de vida dessas pessoas, porque hoje, por exemplo,
o acesso aos serviços de educação numa cidade mais urbana são mais caros, que muitas vezes encontramos esses mesmos serviços numa área mais rural e com o mesmo padrão de qualidade. E isso pesa muitas vezes nos agregados familiares que têm que tomar opções de vida hoje em dia. Porque hoje o custo de vida em Lisboa ou no Porto é muito diferente do que é num destes concelhos. E isto vai condicionar o desenvolvimento dos nossos territórios. Por isso é que, em termos de estratégia de marketing territorial, temos que nos posicionar bem, comunicar bem aquilo que nós temos, porque temos que ser assertivos, temos que ser sérios na abordagem, porque temos que disponibilizar todo um conjunto de serviços públicos e também de parceiros privados que depois deem resposta à expectativa que as pessoas criam ao fixarem-se num determinado território. E por isso é que é importante também comunicarmos isto através de plataformas, é preciso também ter um bom marketing territorial e depois nós também sermos atrativos ao nível fiscal para que essas empresas se instalem nessas aldeias de montanha. E ainda esta semana tivemos duas, por exemplo, uma empresa de animação turística tem 5.000 clientes, deixou a sede do concelho e instalou-se numa aldeia de montanha. E recebe grupos da França, passam lá uma semana inteira. E eu estou certo que, por exemplo, o facto dessa empresa se instalar numa aldeia de montanha vai ajudar a transformar completamente aquela aldeia. Porquê? Porque quem lá vive e muitas vezes trabalha na agricultura pode passar a vender esses produtos, se calhar vai ter horas, por exemplo, para trabalhar na limpeza, pode receber visitas nas suas propriedades de pessoas que querem descobrir as tradições e aquilo que se produz nestas aldeias de montanha, e com isso estamos a criar um ecossistema em que as pessoas também vão ter um outro rendimento indireto fruto da sua atividade primária. E é esse complemento que eu entendo que muitas vezes permite criar novos serviços, novas cadeias de valor, de proximidade, e com isso também estamos a estreitar relações sociais e a criar também a possibilidade de dar mais resiliência a estes territórios rurais. E este é o dilema que nós temos, mas também certamente que é o dilema de muitos concelhos do nosso país. E, na verdade, o país e o governo têm que tomar políticas que combatam as assimetrias até ao nível de impostos que existem entre os concelhos do nosso país. Porque hoje todos nós pagamos os mesmos impostos, mas o custo do acesso a um serviço público é muito diferente entre os territórios do interior, por exemplo, Melgaço, para chegarem ao Hospital a Viana demoram 2 horas. E pagam, se forem de táxi, 50 ou 60 euros para lá chegar. Se estiver no Porto, certamente, na área metropolitana do Porto, se calhar com 10 euros resolve o problema de chegar ao hospital. E o custo de vida também, porque 2 horas para quem está doente é um problema. E se calhar corre risco de vida, porque 2 horas pode delimitar se a pessoa sobrevive ou não. Depende do problema. E por isso é que, ao nível de políticas públicas, tem que haver realmente uma grande desconcentração e também de políticas públicas ao nível de impostos, de benefícios fiscais para os cidadãos que vivem nos territórios do interior, porque há a manutenção da paisagem, há toda uma questão de gestão da propriedade privada que não é valorizada e está-se a desvalorizar continuamente no território, e essas propriedades valorizadas podem pagar mais IMI, podem pagar mais impostos. Hoje quem nos visita, e temos milhões de turistas no país, procura experiências e procura diversidade, e o país vive por essa diversidade, ao nível gastronómico, de experiências turísticas, de experiências culturais, porque cada território tem uma história para contar, e é essa diversidade que torna o Portugal tão rico e atrativo ao nível internacional para quem nos procura. Não é só sol, não é só praia, e esse nível já foi ultrapassado completamente. As pessoas querem qualidade, querem serviços personalizados, de muita qualidade, e que ao mesmo tempo estejam muito ligadas à natureza, à sustentabilidade ambiental, porque é assim que esses clientes exigentes e com poder de compra exigem de nós. E nós temos que trabalhar coletivamente por esse esforço conjunto, porque Portugal tem muito para oferecer ao nível de uma camada de serviços de turismo, e eu acho que muito do retorno e da resiliência dos territórios de baixa densidade vão depender necessariamente deste equilíbrio entre a rentabilidade do setor primário e depois novos serviços ligados à valorização desses mesmos produtos do setor primário e a sua integração nos mercados locais, e depois também uma camada superior ao nível de criação de serviços de turismo que viva também desse ecossistema do setor primário. E esse é um trabalho de todos nós,
porque senão não vamos fixar pessoas nas aldeias, é muito difícil. Não é pagando para as pessoas para irem lá viver que vamos ter pessoas felizes lá. As pessoas têm que ir por motivação própria, pelo prazer de desfrutar de um território rural. Não é? Porque isso também tem implicações ao nível da qualidade de vida dos nossos concidadãos. Muito obrigado. E já cá voltamos a algumas áreas que falaste. Luís, o meu desafio aqui para ti, a minha pergunta é, ok, voltar ao básico na gestão de informação. Há aqui algo, tu falaste dos ciclos e da exigência deste mundo moderno. Há bocado falaste da nova doutrina militar, eu até achava que tu ias falar daquelas filosofias VUCA, que hoje em dia estão muito em voga, os voláteis, o incerto, as velocidades todas estonteantes. Ontem também já tínhamos ouvido aqui falar a vereadora de Ponta Delgada a dizer que ficou chocada com ter processos de recrutamento que demoravam 1 ano para resolver. Há pouco antes de entrarmos estávamos a falar das pessoas e destas mudanças que hoje em dia de valores, não é? Que temos na sociedade. Uma das coisas que tu falaste era valores, na apresentação falaste agora de pessoas, falamos de aceleração de tempo, estamos a falar de vetores todos diferentes, é impossível, é daquele tipo de jogo que tem 3, escolha 2, ou há aqui alguma coisa em que a gestão de informação pode nos ajudar a equilibrar os pratos? Desde logo, ter uma visão é ter uma direção, não é? Portanto, é fazer escolhas. E, de alguma forma, não é por acaso que... Eu costumo dizer que há 2 fases nos alunos de doutoramento que são muito interessantes. Uma, a consciência que estão em doutoramento e a felicidade de estarem em doutoramento e poderem brincar ao conhecimento. E depois, a fase em que efetivamente entram em ação. Não é? O conhecimento precede a ação e, nessa fase, uma pessoa tem que escolher uma questão, um tema e algum contributo possa fazer. Ora, muita gente, passado este ciclo divergente para o ciclo convergente, tem problemas e problemas efetivos. E não tem a ver com o seu talento, tem a ver com a coragem, precisamente, de poder falhar. Isto é, há aqui uma cultura de risco, há aqui uma cultura que tem a ver com as pessoas, que em si é um valor, que é, eu se disser que, eventualmente, por exemplo, do ponto de vista universitário, disser que espero que consiga doutorar, sei lá, 7 ou 8 pessoas este ano, é uma coisa que pode ser medida, não é? Portanto, aquela velha história, quando nós temos depois, numa visão, estratégias e temos o balance scorecard ou alguns mecanismos de poder ter uma direção e ter com que, do ponto de vista de transparência, podermos verificar a situação, também tem a ver depois com outros valores, que é com a nossa tradição de procurar não soluções, mas culpados, não é? Portanto, há aqui, ou seja, voltando ao início, quando nós falamos das questões do VUCA, hoje em dia é uma fase desgastada, porque já estamos no mundo bunny das pessoas. Quando nós falamos de rede e de inclusão, nós temos que perceber que os mecanismos de rede vivem essencialmente pelas diferenças dos nós. Logo, é óbvio que, por exemplo, uma das vantagens aqui do quadrilátero, efetivamente, é pela diferença entre os elementos que compõem o quadrilátero que tornam o todo mais poderoso. Quando nós falamos de Ponte Lima é diferente. Não sei, eu não sei se devia dizer isto, mas efetivamente todos nós sabemos que e há imensas, aparentemente, municípios que têm as mesmas características, mas são diferentes. E esta diferenciação, esta capacidade de estar, nem sequer é muito nova, não é? Portanto, hão de reparar que, do ponto de vista histórico, quando nós falamos da sociedade da informação, não é, que já é uma coisa antiga, já é uma coisa do século passado, mesmo a ação política, que é para a promoção da sociedade do digital e de nós termos que, enfim, reinterpretar a forma como acedíamos à informação, recebemos a informação através de meios digitais e de uma infraestrutura que na altura era a evolução da internet pela World Wide Web,
nós conhecemos, um senhor chamado Al Gore, que era júnior, porque tinha um pai que foi o responsável por criar a maior economia do mundo. Porquê? Porque simplesmente aquilo que ele fez foi, entre os diferentes Estados, viabilizou, atirou os Estados uns contra os outros, possibilitou a possibilidade de criar muitas interfaces e muitos problemas tinham de ser resolvidos, que é a criação das autoestradas interestaduais. Portanto, isso, de alguma forma, fomentou uma economia muito significativa nos Estados Unidos. Não é por acaso depois que o filho fala das autoestradas de informação, que a nós nos parecia uma coisa estranha, mas tem uma mensagem política. Atenção, porque hoje em dia nós temos que repensar novamente o que é importante e que é a dimensão do digital para a economia e para criar os novos problemas que vão ter que ser resolvidos com inovação e com capacidade de criar valor associado, não é? Portanto, o valor é criado precisamente das interações e da permeabilidade entre diferenças. E é isso que muitas vezes nós, enfim, por algumas razões até históricas, nos esquecemos, porque também temos alguns desafios colocados e é importante também termos algum diagnóstico. Desde logo, nós neste momento, e portanto já não estamos no mundo VUCA, não é? A globalização está em muitos maus lençóis, não é? Nós temos Taiwan, depois ter a Ucrânia, não é? Portanto é preciso não esquecer e portanto há aqui questões. Provavelmente vamos ter uma Europa muito mais forte, até por via dos investimentos em segurança e defesa que os nossos amigos alemães estão a fazer, mas isso são outros 500. Mas o que é certo é que essa realidade nova com que nós somos confrontados define-nos também alguns pontos que cá em Portugal têm fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. Não é? Portanto, é esta questão da estratégia. Desde logo, nós temos um problema que eu designo por demografia negativa, que é assim um eufemismo para dizer uma coisa, que há cada vez menos crianças e cada vez mais, mesmo as infraestruturas que nós temos e queremos manter, estão com uma dificuldade do seu dimensionamento para aquilo que vão ser as gerações futuras. Temos um problema na pirâmide etária, porque isso vai dar algumas falhas, desde logo em segurança e defesa, que é o que acontece também, por exemplo, aos russos. Não é? A pirâmide etária dos russos é pior que a dos italianos neste momento, é um dos dramas deles, não é? Que vai ser agora acelerado com aquilo que estão a fazer. Mas, de algum modo, quer dizer também que nós vamos ter que incorporar estrangeiros na nossa realidade. Aliás, muita da desertificação do interior poderá, eventualmente, ter que ser colmatada com pessoas não só, enfim, mais qualificadas, mas também menos qualificadas para fazer serviços que, eventualmente, todos nós almejamos a não ter que fazer, como acontece noutros países da Europa, não é? Portanto, agora, há aqui um conjunto de aspectos que são importantes, nomeadamente dizer assim, um kit de alguém chegar a um território e saber o que é que nesse território como é que se pode integrar e o que é que precisa de fazer. Porque é que não existe ainda, no ponto de vista da gestão da informação, por isso que eu disse o back to the basics é isso, uma coisa muito simples. Hão de reparar que grande parte de nós, felizmente, só tem que entregar os impostos uma vez por ano. Mas para registar um automóvel é uma coisa que tem que fazer muito menos. Ora, porque é que não existem listas de verificação, que é para nós sermos teleguiados e não termos que incomodar ninguém, podermos fazer isso de forma autónoma o mais possível. Até porque depois de habituados a fazer isso com algumas coisas tradicionalmente se podem fazer dessa forma, quer dizer que nós podíamos usar essa tecnologia brutal, que é as listas de verificação, que é para pôr processos novos para coisas como sejam a integração de um estrangeiro, de algum ucraniano que possa fazer serviço e que tenha alguma viabilidade, e quem fala de ucranianos agora fala depois de brasileiros ou de outros acordos que a gente faça, eventualmente como contrapartidas, não só em segurança e defesa, como, por exemplo, dizer que se os nossos portos, por exemplo, em Sines ou em Leixões, que é para terem uma contraparte noutra terra, por exemplo, em Singapura, e nós termos lá uma escola de português e aqui eles terem uma escola
significativa. Portanto, o mundo está precisamente vendo quem é que é bem diferente de nós, que pode ativar formas de negociação, que é para nós promovermos as coisas. Agora, isso significa que quando nós estivermos nessa via, a nossa agilidade é essencialmente aquilo que é a nossa capacidade de ação. Eu acredito que nós temos o talento, poderemos ter a vontade, mas a gestão da informação que temos está-nos a destruir a nossa capacidade de reagir e de agir em tempo útil. E isso é relativamente fácil de fazer e, paradoxalmente, é muito reprodutível. Não é? Como que é muito menos reprodutível o facto de fazermos isso de um modo que acaba por destruir precisamente o valor de cada um em termos da rede. Não é? Portanto, é essa a ideia. Agora, obviamente que a questão do tempo está acelerada e é por isso que nós precisamos de... Mas é um fenómeno. Assim como muitas das questões que nós queremos combater, temos que as combater antes. Não é? Montando. Porque a jusante, depois temos de lidar com cada uma delas, é uma confusão muito grande. Obrigado. Nuno, uma questão. Falamos já ontem e um bocadinho hoje, eu julgo que aqui, quando falaste aqui no laboratório, a visão de ter aqui no Quadrilátero um laboratório de inovação urbana, isto não só se materializa em projetos que vão fazendo, mas também em estabelecer, tal como foi feito para a cultura, espaços como este. Aqui o Quadrilátero está a promover junto às suas autarquias espaços e a colocação estratégica da ligação às universidades, etc., para estes laboratórios, não é? Como é que isso tem sido implementado no território? Em termos de infraestrutura, não. O Quadrilátero nunca avançou com nenhum projeto infraestrutural. Embora tenham existido casos pontuais de alguns municípios que, por intermédio do Quadrilátero, foram capazes de fazer alguma coisa infraestrutural. Estou-me a recordar de Vila Nova de Famalicão, que transformou um edifício antigo que tinha ao lado da Câmara em Casa da Juventude, a Casa da Juventude de Famalicão, vem daí. Em Barcelos, a recuperação da torre medieval, que hoje é a torre interpretativa do Galo de Barcelos, também é um projeto desses, mas não houve um objetivo definido para dotar o território de infraestrutura, porque no entendimento das pessoas a infraestrutura já existia. O que fazia sentido era tentar, de alguma forma, promover sinergias entre as diferentes entidades do território, que não é que estejam de costas voltadas, mas, na maioria dos casos, gostam mais de trabalhar per si do que de trabalhar em equipa. Eu acho que continuamos a viver um bocadinho há bocado falou-se dos minifúndios. Para quem me conhece e trabalha comigo, eu costumo descrever a coisa de uma outra forma. Já se estão ali a rir ali em cima, porque já sabem o que acabou de dizer a seguir. Eu costumo falar muitas vezes dos fogareiros. Parece muitas vezes que toda a gente tem que ter um fogareiro e o fogareiro tem que estar ligado, quer haja sardinha, quer não haja sardinha. E a visão às vezes é um bocadinho essa. É difícil pôr as pessoas a trabalhar em equipa para atingir um determinado objetivo, porque cada um quer atingir esse objetivo primeiro. E, portanto, é a ideia que está por trás do Quadrilátero e é para isso. E não há carvão para isso. E não há carvão para isso. Aliás sobre as questões do carvão, há bocado estavam a falar e eu estava a lembrar de uma outra coisa. Nós continuamos a viver num país que vai buscar, os fundos comunitários que nós vamos buscar são essencialmente fundos de coesão social. Os fundos de coesão social não vão para a área metropolitana de Lisboa, porque a área metropolitana de Lisboa não está capacitada para... Portanto, já atingiu um outro patamar. O Algarve até está em área de transição, portanto, também já não vai aos fundos de coesão social, vai a outros. Mas depois o Estado português
faz uma coisa que, no meu entendimento, é uma completa subversão de valores, que é a área metropolitana de Lisboa não vai buscar fundos de coesão, e, portanto, em sede de orçamento de Estado, privilegia-se a área metropolitana de Lisboa. Portanto, a Comissão diz que eles não precisam de tanto dinheiro porque já chegaram a esse patamar e nós, aqui dentro, damos-lhes dinheiro porque eles não vão buscar. Portanto, é uma subversão de valores, mas é uma coisa que acontece. Portanto, a ideia, voltando às questões do quadrilátero, a ideia sempre foi mais a de pôr gente a discutir e pôr gente a falar com o objetivo de chegar a bom porto. Portanto, e isto acontece de diferentes modos. Ou nós identificamos uma boa oportunidade e falamos com as pessoas, constituímos o grupo de trabalho e pomos as pessoas a partir pedra, digamos assim, para chegar a bom porto. Isso aconteceu em diferentes projetos. Ou então somos desafiados por outros, como por exemplo o exemplo que eu dei há bocado da questão da mais cidadania, foi um exemplo desses. Fomos desafiados por outros para desenvolver um projeto e voltamos a sentar as pessoas à volta da mesa, partir pedra para tentar chegar lá. Portanto, o objetivo é sempre um bocadinho este, é sempre falar com os diferentes atores da região, e a região, para todos os efeitos, está recheada de boas instituições e de centros de excelência e de gente capaz, para conseguirmos encontrar projetos que possam ser desenvolvidos em comum, sendo que às vezes o resultado final é diferente de cidade para cidade, dependendo obviamente das diferenças e das prioridades que as cidades definiram. Ou seja, o exemplo que estavas a dar há bocado, quer dizer, na mobilidade há um patamar comum, mas depois cada um implementa uma medida diferente, Exatamente. Dependendo até das suas próprias necessidades e da sua própria visão do território ou Exatamente. as pressões internas. A cidade de Braga tem, obviamente, todo o interesse em fazer uma gestão do estacionamento à superfície, que é aquilo que está a fazer Guimarães, mas entendeu que não era prioridade, que a sua prioridade era ter um sistema de gestão de tráfego. Portanto, as diferentes prioridades dos diferentes municípios, tenham elas sido definidas por quem está ao comando, digamos assim, do Executivo, ou tenham sido definidas por sufrágio, as duas coisas estão ligadas. Normalmente quem está à frente foi quem teve melhor resultado eleitoral, e o melhor resultado eleitoral só aparece depois de ter sido apresentado um programa, não é? Portanto, diferentes prioridades, diferentes projetos para tentar alcançar diferentes soluções. Muito bem. Paulo, uma última questão aqui a ti. Participação pública. Há bocado falaram-me que vão iniciar orçamento participativo. Eu sou um amante de orçamento participativo, portanto, desde já, parabéns. Não sabem ao que é que vem, mas prontos, hão de saber. É extremamente bom o resultado final, tem algumas dores, toda a gente sabe que já lá passou, mas os resultados são bastante bons. O que é que vos levou a dizer é este o momento? Vocês já não estão no primeiro mandato, porquê comprar esta guerra agora? Porquê avançar agora? Força. Por vários motivos. Um primeiro, passa-se que, como acontece com o município de Ponte Lima, acontece certamente com muitos municípios do país. Estamos também numa fase de transição em termos de investimento público municipal, ou seja, até agora foi sempre desenvolvido todo um conjunto de infraestruturas públicas, que era ao nível do parque escolar. Certamente temos os melhores parques escolares do país. Nós temos 12 centros escolares novos, num investimento de 50 milhões de euros. E hoje, certamente, temos boas infraestruturas esportivas. Em cada escola temos um pavilhão ginódesportivo, temos piscinas, temos 2 piscinas municipais, uma rede viária dentro das freguesias até rurais muito boa, só que temos que passar por uma outra camada, que é uma camada de criação de serviços e de, na minha opinião, de pontos de encontro sociais, ou seja, espaços que as pessoas entendam que são estratégicos para eles sociabilizarem e partilharem dinâmicas sociais. E muitas vezes, para chegarmos a esse ponto, temos que ouvir as pessoas diretamente e percebermos como é que cada comunidade, em determinadas freguesias, reage às coisas, porque todas elas são muito diferentes. E hoje vivemos numa era muito virada para o individualismo e de pouca consciência do que é o serviço público ou do bem da comunidade local.
E trabalhar esses processos às vezes não é assim tão linear. E muitas vezes temos que criar realmente iniciativas em que as pessoas, de uma forma organizada, se tenham que estruturar para apresentar projetos para a resolução dos seus problemas. Daí a necessidade de, neste momento, entrarmos aqui neste processo do orçamento participativo. E também para que haja discussão e haja verdadeiramente um verdadeiro espírito de cidadania em que as pessoas diretamente podem encontrar soluções ajustadas às necessidades para a sua comunidade, que as ajuda a serem mais resilientes. Porque, mesmo no próprio concelho, temos freguesias com 4 ou 5 mil habitantes e temos freguesias com 200 habitantes, ou seja, há uma assimetria muito grande e as dinâmicas dessas freguesias são muito diferentes. Apesar de tudo, temos 110 associações no nosso concelho. São bastantes. Mas é preciso também que, possivelmente, tenham que haver outras coletividades que tenham outras missões e outros objetivos para dar resposta às necessidades de hoje. Porque a mim preocupa-me, por exemplo, que na área social, o voluntariado, a ligação dos jovens aos idosos é uma coisa que a mim me preocupa bastante hoje, e temos que estimular o surgimento de coletividades que nas freguesias deem um apoio, por exemplo, social ao nível de estar com os idosos, dar apoio aos idosos, porque na verdade as pessoas, os idosos, por exemplo, têm mais qualidade de vida, ou são mais felizes, não é qualidade de vida, são mais felizes na casa onde passaram uma vida toda e têm alguma autonomia, mesmo estando sós, do que propriamente colocá-los num centro-dia ou num lar. Pelo menos é a percepção que nós vamos tendo do dia a dia. E para isso temos que encontrar soluções, e essas soluções não passam necessariamente, muitas vezes, por gastar dinheiro, passa assim por criar dinâmicas sociais, envolvendo as coletividades locais e estimulando os jovens também a essa participação cívica, que muitas vezes não passa necessariamente por decidir onde será o investimento público, mas será certamente decidir onde é que as pessoas vão gastar uma parte do seu tempo do dia-a-dia em benefício do coletivo, que é ajudar a sua comunidade onde estão inseridos. E pronto, esse também é um fruto dos desafios que nós temos, e esperamos que a solução também nos ajude a desenvolver processos simples, transparentes, claros e objetivos, e que a própria população adira e se envolva nestes processos. Muito bem. Portanto, o uso de orçamento participativo para a envolvência da comunidade, mais do que resolver os problemas de base infraestruturais que vocês já foram resolvendo, e ainda bem, folgo em saber isso. Luís, uma última questão para ti, para terminarmos aqui o nosso período de questões. Primeiro, uma constatação, que é, falaste das listas de verificação e a importância delas. Folgo estas coisas, muitas vezes as coincidências existem, não é? Ainda há pouco estava a mostrar o livro que nós editamos o ano passado, no final do ano passado, a checklist para os primeiros 100 dias, portanto parece que estamos no bom caminho também, ainda sem estamos a falar com isso, mas pronto. Um outro assunto e aí era a minha questão propriamente dita. Eu sei que tu tens acompanhado vários colegas brasileiros em termos de doutoramentos, julgo, na área da transparência e outras áreas da modernização. Como é que nós podemos comparar o nosso Estado cá em Portugal com o que vai no resto do mundo? Nomeadamente, neste caso, no Brasil, não sei se com outros exemplos. Ok? Ok. É sempre complicado porque nós queremos a transparência, a organização política importa quando nós falamos de transparência, não é? Porque normalmente as regras, esta coisa do poder e da forma como ele está distribuído, tem sempre as suas situações. Do ponto de vista da transparência e com o Brasil, com os portais de transparência e com a forma como eles estão feitos, inclusivamente com a lei da transparência brasileira e com a sua evolução, compara mal. Eles estão mais avançados. Mas a questão nunca é os equipamentos ou os dispositivos legais e jurídicos que existem. É as pessoas, não é? E a capacidade de nós, eventualmente, por exemplo, nos portais, podermos dizer quanto é que custa 1 quilo de bananas. Aliás, há isso. Hoje em dia há um dos projetos muito interessantes nos portais de transparência é como nós podemos colocar a informação de uma forma que ela seja entendível, não é? Todos nós vamos a uma grande superfície,
Há várias cá em Portugal, até há muitas, a concorrência é grande, e nós temos uma dificuldade muito grande em comparar preços e produtos. E essa dificuldade é também resultado de um esforço nesse sentido de criar benefícios e uma capacidade de atração que acaba por lidar inclusivamente com a nossa incapacidade ou a inexistência de uma forma fácil de gerir toda a informação disponível, independentemente da nossa capacidade de a ter. Pronto. E é nisso que este é um jogo, não é? Portanto, de alguma forma, a questão que se coloca aqui é uma questão cultural e também das competências que existem, que é uma pessoa descodificar a informação que está disponível e como está disponível. Não é? Portanto, os portais de transparência no Brasil, que têm uma avaliação anual e têm uma espécie de ranking anual, é muito interessante o exercício que é feito, e que têm uma capacidade que praticamente todas as ações que são feitas têm a ver com o perímetro do orçamento, que é colocado, ou com até aquilo que nós temos cá das execuções diretas, é colocado em 24 horas no portal. Portanto, não deixa de ser interessante, não é? Porque muitas vezes a imagem que nós temos do Brasil não coincide com esta imagem que depois nós temos de ver até do quadro legal. Confesso, para mim foi um choque do ponto de vista de ver algumas do seu quadro legal e depois perceber que muitos dos desafios por exemplo, eu tenho uma grande pressão sobre o ambiente, por causa, tem uma grande assimetria nas pessoas, também resultado de uma qualificação média e de um distanciamento muito significativo em relação a nós. Tem uma população mais jovem e tem problemas que são completamente diferentes dos nossos. Não é? Portanto, a mim parece-me que em Portugal, para terminar, não é? Porque eu gostava que estas questões da gestão da informação uma pessoa perceba porque é que nós voltamos a falar do básico e do que é novo. Porque o mundo mudou, mas ele não mudou porque muda sempre. Não é? Portanto, nós estávamos a dizer, provavelmente com menos cabelos brancos, os mais novos, mais entusiasmados, nós estávamos a dizer que o mundo mudava e mudou, e mudou, e mudou, está sempre em mudança e vai continuar. Isso é fantástico. A questão é percebermos para onde é que ele vai e prepararmos-nos antes. Não é? Portanto, é termos a capacidade de perceber que vamos ter uma questão da energia que é significativa, vamos ter que lidar com o facto de grande parte das pessoas que habitam o nosso país e aquilo que nós consideramos que, mesmo do ponto de vista da oferta turística, que é inovador e autêntico, nós temos de ter nativos e que os nativos podem ser adquiridos. O que é que nós fazemos para isso? O que é que nós partilhamos da nossa história, da nossa cultura? Como é que nós fazemos com que os netos ouçam as histórias dos avós? O que é que nós fazemos em muitas das nossas terras que estão a ficar desertificadas e que não estão a ser substituídas por outro conjunto de pessoas que estão num corte de tradição? Onde é que estão essas receitas? Onde é que estão? Há muita coisa feita. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto em minha casa, que é para dar um exemplo e acabar isto de uma forma muito positiva e que me orgulha muito grande. Aqui há uns tempos atrás fui a Barcelos falar na biblioteca. E pronto, voltei-me a dar-me uns livros, dar-me umas coisas, deram-me uma coisa que eu fiquei encantadíssimo. Deram-me um galo de Barcelos gigante, que está na minha sala de jantar e que eu mostro a todo o mundo. Portanto, aquilo foi uma operação de charme. Se falar muitas vezes nisso, já me aconteceu a mim, se falar muitas vezes nisso, pode ser que a malta de Guimarães lhe dê uma cantarinha. Ok. Não, mas é interessante porque como eu vou tendo pessoas, não é? Porque depois cada um de nós, como bom tuga, bom português que é, vai recebendo as pessoas em casa, que é o máximo ingleses, alemães, franceses, israelitas, enfim. Agora com a Europa estamos, não é? E uma das coisas que eu faço é apontar para o galo que está lá, porque aquilo a mim foi uma experiência fantástica, não é? Como sabem, dão muito poucas coisas a professores universitários e a gente fica muito entusiasmada com essas coisas e é uma experiência. E são esses pontos, essa diferenciação, porque realmente o galo tem uma história e depois ele veio com um papelzinho, eu tive a oportunidade de aprender a história e de a fixar.
não é? E tem uma capacidade de projeção que algumas dessas pessoas depois dizem, eu fui lá e comi isto e achei piada, etc. Não é? Portanto, e estes encantos que não têm a ver com escala, têm a ver com experiência, são importantes. Isto tem a ver com conhecimento. E conhecimento passa-se muitas vezes por contar histórias, por falarmos uns com os outros. E, portanto, esta história de falarmos uns com os outros e de nos mantermos diferentes e falarmos, não é? Coisa mais triste, e terminando agora, não é? Mas com outro exemplo que tem a ver com o futebol, é que se eu só me dar com malta do meu clube, depois, quando dou com o clube, eu não tenho argumentos para lidar com eles. Ao mesmo tempo que eu acho que as coisas são de uma forma. Já não penso, acho. E tenho muito mais certezas de quando penso. Ora, esta capacidade de termos um pensamento e com isso de dizermos algo que são os valores partilhados com as nossas diversidades, é efetivamente isso que nos pode proporcionar uma visão. Não é? Reconhecendo, respeitando, tolerando, mas ao mesmo tempo arriscando dizer, temos que decidir o que é mais importante. Não é? O que é mais importante? A segurança e defesa, energia, ambiente, não é? E depois perceber que por mais que uma pessoa seja romântico, tem, eventualmente com as diretivas europeias, com os PRRs e em cima, perceber que tem que alinhar com essas coisas, não é? Porque senão não há carvão para os nossos fogueireiros. Obrigado. Muito obrigado Luís, muito obrigado Nuno e Paulo também por estas vossas partilhas. Obrigado a todos que estiveram nesta sessão. Nós retomamos os trabalhos dentro de 30 minutos, portanto às 11h05. O painel seguinte é de Employee Engagement. Relembro que à tarde ainda temos o painel de Citizen Centric e de participação. Muito obrigado a todos.